Olá, eu sou Rafael Bolacha, ator e produtor. Nós vamos dar início aqui à videoaula Minha Vida dá um Projeto, como transformar questões pessoais em projetos culturais. Uma aula contemplada pelo Programa de Ação Cultural PROAC Expresso Direto número 39 de 2021. Fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo no estado de São Paulo. Para vocês entenderem um pouquinho como que vai ser essa aula, vou apontar rapidamente um pouquinho sobre o conceito de projeto cultural, para a gente levantar alguns questionamentos sobre isso e também utilizar um pouco a minha trajetória com o projeto Uma Vida Positiva, né, como um estudo de caso aqui para a gente. Então, vamos lá. O que é um projeto cultural? Às vezes as pessoas querem fazer algo e não sabem nem de onde começar. Então, assim, vou de uma forma bem resumida colocar aqui para vocês que, assim, um projeto cultural, ele é um documento que deve reunir, enfim, toda a sua proposta artística, né? E nele, de forma geral, precisa conter algumas informações, como, por exemplo, a apresentação da sua ideia, seus objetivos, a sua justificativa, qual o seu público-alvo, a sua equipe de trabalho, né? Quem são os profissionais que estarão envolvidos, né, nessa realização, o seu cronograma, como que você vai dividir esse tempo de trabalho, claro, o seu orçamento, a sua divulgação, qual será a sua estratégia, quais serão os formatos para ela, suas contrapartidas, que também podem ser sociais, ambientais, institucionais, e a conclusão dele. Claro que eu joguei aqui esse resumão, só para se você ainda não pôde ver um projeto cultural, né, dá para pesquisar aqui de forma online e entender que algumas coisas se repetem, né, para a gente ter esse registro, essa documentação dessa proposta artística, né. Mas indo para o tema da aula aqui, eu acredito que você aí já ouviu, ou até mesmo já falou algo como: nossa, a história da minha família dava um filme, viu? Ou então, gente, a situação que eu passei poderia virar um teatro musical. Ou até mesmo, olha, desde que eu descobri isso sobre mim, eu poderia escrever um livro. E a minha pergunta para você é: por que não? Por que isso não é viável? Isso é viável. E aí eu vou trazer aqui alguns questionamentos para a gente, porque uma das coisas que a gente tem que pensar é entender se essas histórias que nos parecem tão pessoais, se elas são capazes de tocar outra pessoa. Eu lembro de uma atividade, né? Eu me formei em Ciências Sociais com ênfase em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E teve uma aula que eu acho que foi uma das aulas que acabou me marcando mais, assim, da professora Frances Nisputin, que até foi minha orientadora depois. E eu lembro que a Frances chegou, era uma aula de elaboração de projetos, dividiu a gente, acho que era em trio, e trouxe um jornal. Ela pegou uma página de jornal, uma folha, na verdade, distribuiu para cada grupo e falou assim: vocês têm 10 minutos para escolher uma notícia do jornal que vocês estão em mãos e pensar num projeto cultural. Eu adoraria que você, aí, em algum momento, fizesse isso. Uma atividade sua para você. Colocar um cronômetro, abrir um site de notícias, pegar uma revista, enfim, dessas com matérias variadas. Pegar um jornal, se você ainda tem um aí, e testar. Porque, gente, me deu um estalo, assim. Porque ali eu fui entendendo que tudo, ou quase tudo, enfim, tem potencial para um projeto. Toda ideia ali tem um potencial para um projeto. E aí eu falo para vocês o que eu consegui discernir de o que seria
talvez 3 pontos cruciais. Eu acho que é o ponto principal dessa videoaula aqui. Primeiro, eu entendi que eu preciso alimentar o meu repertório cultural. Eu preciso saber como está esse repertório cultural. O quanto de exposições no museu eu tenho ido, o quanto de espetáculos de teatro, de circo, de dança, de música, o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido na TV, no cinema. Porque às vezes as pessoas não têm uma percepção, elas não têm essa percepção que tudo isso está te influenciando. E tudo isso é ferramenta na construção artística. Porque se eu crio uma diversidade das minhas referências, isso vai me possibilitar, né, uma ligação mais rapidamente com um tema que eu quero trabalhar. Então, quando eu leio ali uma notícia e falo, eu preciso transformar alguma dessas notícias que parecem tão difícil mesmo, a gente está lendo ali uma parte policial desse jornal. Como é que eu transformo isso, eu pego dali que seja um mote para um tema de um projeto? É quando eu tenho referências culturais. Então, acho que o primeiro tópico, para quem tem interesse em trabalhar dentro dessa área, tem interesse em algo, pegar algo tão pessoal e transformar num projeto cultural, é ter essas referências. Vai te facilitar muito em tudo na vida e vai te facilitar nesse trabalho de você acessar lugares, imagens que vão, enfim, transportar muito, muito rapidamente o que se deseja, né? E aí a segunda parte importante é o objetivo. Não estou dizendo aqui ainda desse objetivo que você tem que escrever e deixar bem ali claro os objetivos específicos, enfim, do seu projeto ali. Eu estou dizendo dessa elaboração aqui ainda. Porque se eu tenho eu tenho um tema que eu quero trabalhar. Vi que eu tenho ferramentas de referência para achar formas para isso acontecer. Mas por que eu quero isso? O que eu quero com isso? Né? Quando a gente consegue entender um pouquinho o objetivo que a gente está se propondo, eu acho que acaba criando uma linha mais clara mesmo sobre o tema e sobre as ações que eu posso propor nesse projeto cultural. Então, beleza. Tenho minha ideia, tenho minha história aqui, quero contar, tenho referências artísticas para isso, tenho um objetivo, quero por esse motivo, então acho que essas ações que eu consigo criar, elas vão alcançar esse objetivo. E aí vem o terceiro tópico. Para quem? A gente precisa deixar claro numa proposta para quem que é, né? Porque assim, eu quero que meu público também se entretenha, se informe, se questione, sabe, se emocione. Esse público é um público jovem, é um público infantil. Que público é esse? Como é que essas minhas ações podem ser voltadas para esse público? Eu digo aqui que essa é a chave dessa videoaula. Né? Quando eu parei para pensar sobre ela, sobre esses 3 tópicos. Porque a partir dali, a nossa cabeça consegue de fato elaborar um contexto. Então depois você vai pro papel, para a tela, para digitar, enfim, e transformar num projeto, né? Mas eu acho que vou aproveitar então, né, também esse tempo e o tema que foi proposto na minha videoaula, de falar um pouquinho da trajetória do projeto Uma Vida Positiva, para vocês terem como estudo de caso. Né? Então, para isso, eu vou ter que falar de questões pessoais, né, aqui, minhas. Lá em 2009, quando eu estava morando no Rio, correndo atrás da minha vida de ator, de bailarino, eu tive a descoberta do meu diagnóstico positivo para HIV. E aí deu uma mudança geral. E uma das questões que eu decidi naquele dia era que eu ia me afastar dos palcos, que eu queria entender tudo e para que caminho eu seguiria. E fui para fazer essa faculdade de produção e política cultural, no começo de 2010. Nesse mesmo período,
até por uma questão, como é que eu falo? Uma questão psicológica, uma questão bem pessoal. Eu sempre gostei da escrita, comecei a escrever um blog em que eu relatava meu dia a dia ali e usava um pseudônimo. E aí também já fica uma dica para vocês, porque quando eu comecei a escrever o blog, eu não tinha uma pressão de ninguém de fazer essa escrita, né? Mas aos poucos eu pude observar que eu conseguia organizar temas, ideias, de certa forma eu conseguia ter um parâmetro do que alcançava, de que forma alcançava, porque as pessoas comentavam nas postagens. Então eu fui vendo que tema que tocava um pouco mais, o que elas queriam saber mais. Então o blog foi uma ferramenta durante 3 anos ali, em que eu fui tentando entender esse tema. E fui junto com esse período eu estava na faculdade, então aos poucos eu fui também levando o próprio blog como ferramenta de estudo na faculdade, porque na faculdade eu tinha que escrever projetos, eu tinha que fazer orçamentos, eu tinha que pensar no marketing, então eu comecei a levar um pouco o próprio projeto para dentro do meu universo acadêmico. E foi muito interessante, porque num primeiro momento eu achava que eu já queria fazer um espetáculo sobre o tema e tal, e aí eu falei, não, deixa eu pensar numa estratégia. Eu me formei em 2012, na metade de 2012, e eu falo que além de eu concluir e fazer um TCC, que foi sobre o tema do HIV, eu também lancei o livro. Quando eu lancei o livro, foi muito claro na minha cabeça. Primeiro, para eu assumir isso para mim, né, um lugar de aceitação, algo tão pessoal que virou público. Então eu tive que trabalhar isso dentro de mim, porque eu lancei um livro com o meu nome. E o livro também foi com o propósito de trazer uma chancela para mim, né? As pessoas entenderem o que eu tenho para dizer sobre esse assunto, entenderem quais caminhos eu queria, enfim, percorrer com isso. Então o livro, ele realmente foi pensado antes de fazer alguma outra ação para fazer com que a pessoa entendesse um pouco da minha história. Então era um projeto cultural ali, era um produto cultural, o livro, capaz de falar um pouco sobre a minha questão pessoal. Eu consegui por uma editora do Rio, a editora Cidade Viva, do Instituto Cultural Cidade Viva, e fizemos o lançamento do livro. E aí, logo depois do lançamento do livro, eu fui para um outro lugar também, um lugar de dar palestra sobre o tema, que fosse para jovens das escolas, de universidades, para empresas. E aí, quando eu falei lá, assim, para a gente pensar sobre o público, eu vi que o maior propósito talvez fosse encontrar públicos variados, onde eu pudesse abrir esse canal de comunicação. E aí, me lembro que eu comecei a entender que tem gente que eu ia dar uma palestra que não era o perfil delas sentar para ler um blog. Talvez elas não tivessem tanto interesse em ler o livro. Talvez elas quisessem sentar e assistir um espetáculo. E aí eu falei, vamos então trabalhar isso. Né? Novamente eu peguei essa questão pessoal e falei, como é que eu vou trabalhar isso artisticamente no palco? A princípio não era para não era para eu estar no espetáculo de dança que existe, o da Razão do Vermelho, era para ser um solo, mas aí com as conversas com o intérprete, com o coreógrafo, eles falaram, não, vem tá no palco, e aí eu novamente fui para um lugar estratégico de produtor. De que forma eu poderia vender melhor esse produto? Então eu pensei que 3 pessoas no palco, algo que eu conseguiria explorar da forma que eu imaginava, o tema, para um espetáculo de 40 minutos, enfim, baseado no livro, então você tem o peso de ter uma literatura junto com o seu espetáculo e de ter uma propriedade, porque parte da minha questão pessoal. Estaremos em 2014, novamente essa relação com o público. Eu falei, mas ali eu estava presencial, né, também. Tinha sido bacana a experiência do livro fazer com que pessoas que eu nem imaginava tivessem acesso a esse conteúdo. E o espetáculo depende que eu esteja ali, né, para aquela quantidade de pessoas que foi até lá. Então, e se a gente tentar chegar no audiovisual?
E aí fomos para o curta-metragem, né? O curta dia 1. Ele foi um curta que foi uma correria para fazer. Agradeço muito a equipe, as pessoas que estavam ali. Foi com ele possível ir para lugares que eu nem imaginava. Hoje o curta está numa plataforma de streaming americana, na Revive.tv. Então eu não sei quem tem esse acesso. Eu não sei quem estava nos festivais em que ele foi exibido. Então, o audiovisual ele trouxe também uma ferramenta de você explorar algumas partes, né? Eu falo que eu peguei essa questão pessoal e não joguei ela toda, sei lá, de alguma forma que pudesse não ser compreendida por algumas pessoas ou algo do tipo. Eu fui realmente pensando estrategicamente como dividir essa história, qual o caminho melhor para isso acontecer, né? Então, ali o curta foi em 2017, em 2018 estávamos, né, ainda circulando com o espetáculo e falando, poxa, a gente já entendeu o funcionamento um pouco do audiovisual, estamos aqui com um espetáculo de dança, por que não um vídeo dança? Então criamos o Hold Me, um vídeo dança que também pode acessar outras pessoas dentro dessa linguagem mais subjetiva e poética do espetáculo. Pessoas em festivais de videodança, em festivais de cinema, e foi uma experiência também completamente enriquecedora, né? Eu acho que uma das questões é a gente pensar aqui de que forma você pode se preparar para o seu projeto, né? É possível pensar nele como etapa, degrau, subindo e subindo, ou você precisa fazer ele de uma vez todo? No meu caso, numa vida positiva, eu vou sempre num degrauzinho. Nossa, tem essa possibilidade, deixa eu fazer acontecer aqui. Tem essa outra possibilidade, deixa eu ampliar para cá, deixa eu criar uma equipe para fazer isso. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante para você se fazer assim, porque eu acho que assim você também consegue calcular o ritmo, o tempo que você tem para realizá-lo, né? Então essa foi uma forma clara para mim, porque nesse projeto, a minha questão pessoal, ela é sobrevivência com HIV. Mas só que ele não é só sobre mim. Né? O objetivo do projeto é aproximar o tema das pessoas. Eu utilizo essas questões pessoais para criar um laço ali, um laço para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para quem está lendo. Né? Eu acho que a questão pessoal ela pode acabar gerando uma empatia maior, né? Um impacto ali. Entender que essa escolha de realizar esse projeto ela não é pelo seu ego, ela é pelo propósito. Então pare e pensa nessa questão pessoal que você quer explorar artisticamente, né? De que forma ela tem capacidade de tocar a outra pessoa, né? Porque isso faz com que aproxime, com que fique palpável, né? Possível. E aí eu falo que isso tudo fez toda a diferença, né? Com que eu tivesse também apoio de muita gente bacana. Apoio pelo crowdfunding que a gente fez, tanto para o espetáculo de dança, como pelos vídeos. Apoio de gente que queria trabalhar lá, que olhou nesse projeto uma possibilidade de estar junto de uma equipe bacana, de um tema em que eles queriam apoiar, queriam acreditar. Então, foi assim, eu acho que Uma Vida Positiva caminhou e caminha até hoje, né, com um propósito muito claro, em que essa ferramenta de uma história tão pessoal conseguiu tocar e atingir o público, né? Isso fez com que eu fosse para um lugar pessoal muito válido e saudável para mim, para um lugar de aceitação. E também fez com que profissionalmente, não só eu, como as pessoas que ficaram envolvidas, pudesse aprender junto, pudesse realizar um trabalho de qualidade, acreditando no que estava fazendo. E acho que a gente aqui, enquanto artistas, enquanto produtores culturais, enquanto interessados nesse assunto, a gente tem, né, essa questão de querer abraçar projetos que a gente acredite. Então, se o seu projeto, você acredita nele, pense nele com carinho, que com certeza muita gente pode se aproximar e fazer com que ele se realize.
né? Estou aqui para apoiar e dizer que dá sim para transformar questões pessoais em projetos culturais. Agradeço você que esteve aqui assistindo esse meu depoimento, essa minha aula, enfim, agradecer novamente ao PROAC por essa possibilidade de estar aqui, de pensar nessa estrutura para dialogar com vocês. E eu encerro passando um pouquinho algumas imagens. Dou uma vida positiva para vocês, já que eu falei dele aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer informação, enfim, minhas redes sociais aqui é fácil de achar, @RafaelBolacha, pode perguntar lá. Estou sempre aberto a essa comunicação. Então, novamente, muito obrigado e é isso. Eu sou Rafael Bolacha, Rafael Sanches Lopes, mas utilizo o apelido de infância. Eu descobri meu diagnóstico há 3 anos, em dezembro de 2009. E logo em seguida disso, eu falei, poxa, eu preciso arrumar uma forma de exteriorizar. O livro, na verdade, é meio surpreendente, quase, em tão pouco tempo. Na verdade, é a história do blog. Depois de 1 ano de blog, tinha um material ali que podia ser feito, né, alguma coisa. E aí foi quando eu pensei na peça primeiro, e foi quando eu pensei e falei, poxa, eu acho que o projeto poderia ser muito maior. E aí que nasceu o projeto. Eu confesso que foi isso que eu fiz assim que eu saí de lá. Mas eu sei que isso não se leva nem pra mim, nem pra outra pessoa. Todas as características juntas me definem, nunca uma só. Por isso que eu sou soro positivo. E as pessoas insistem em passar por isso sozinhas. Rodeado de muitos mitos, muitos medos e muito preconceito. Luan, eu já vi várias entrevistas suas e em todas elas você está sempre com uma energia para cima, uma coisa positiva, feliz. A impressão que me dá é que quando você descobriu foi tudo muito tranquilo. Como a geração mais nova diz hoje em dia... Natália, saiu o resultado. Confirmou. Eu queria saber o que exatamente passava pela sua cabeça naquele